É assim que se faz uma cinebiografia, Hollywood. É assim, aprenda. Eu nunca imaginaria que um filme sobre o astro pop Robbie Williams fosse me emocionar tanto. Mas Better Man consegue isso não só por acessar a intimidade desse cantor cheio de talento e com uma trajetória cheia de altos e baixos, mas também por pensar o cinema a partir dessa história por si só muito conectável, muito empolgante de se assistir. É cinema poderoso, é cinema que não tem medo do absurdo, é cinema que acessa a verdade de um artista para expor o extremo da fama e faz isso com um senso de imaginação que conquistou e vai conquistar todo mundo que assistiu o filme. E aí galera, eu sou o Thiago e antes de começar a falar especificamente sobre Better Man, eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, compartilharem ele com os amigos, seguirem aqui o Barata no Cinema porque isso me ajuda demais, é um baita incentivo, estamos chegando aí na casa dos 3.500 seguidores aqui no YouTube, é um projeto que eu tô começando e eu conto com vocês pra gente seguir crescendo e pra que eu possa continuar falando de filmes maravilhosos como Better Man, a história de Robbie Williams. Filme que chegou nos cinemas, que inclusive esteve indicado ao Oscar de melhor efeitos visuais. E assim, quero começar falando sobre esse ponto. Porque num ano que um musical tão potente quanto Better Man estava entre os indicados ao Oscar, é um absurdo, eu diria, é um crime que Emilia Pérez, sim, eu não esqueci desse filme, tenha sido o vencedor do Oscar, levando um Oscar de melhor canção original por uma música que eu acho pavorosa. Vocês sabem que eu detesto Emilia Pérez. Eu acho um filme medonho em basicamente tudo que se propõe. Mas musicalmente falando, pra mim ele alcança o fundo do poço. É um musical sem imaginação, é um musical pobre, é um musical que se repete, tudo ali muito mal filmado, mal resolvido, tanto sonoramente quanto visualmente. E essa certeza ela só ficou maior quando eu assisti Better Man, que aqui nós vemos um musical de fato. O primeiro merecedor de elogios aqui é o diretor Michael Gracey, que já havia impactado ou empolgado o público com um musical que eu adoro, chamado O Rei do Show. Na época muito questionado pela forma com que ele retrata o personagem, o P.T. Barnum, mas eu acho que a forma aqui supera tudo, e O Rei do Show pra mim é um musical que se garante na musicalidade. É um musical com sequências, números, assim, empolgantes, vibrantes, que você assiste e termina, assim, impactado. Pouco me importo com a história do P.T. Barnum. Eu vi aqui uma história representativa, uma história visualmente imponente, vibrante, com personagens carismáticos. Então, eu sempre defendi O Rei do Show por isso. E mais agora em Better Man, eu vejo tudo que eu elogiei em O Rei do Show sendo aplicado aqui numa história de fato poderosa. Porque a história de Robbie Williams, ela é muito marcante. Um astro pop que com 15 anos já estava brilhando numa boy band, uma grande boy band, o Take That. Mas experimentando, obviamente, de forma muito precoce todos os excessos da fama. E eu acho que a primeira grande virtude de Better Man é a forma como o diretor Michael Gracey, ele, graças a uma solução visual, uma solução narrativa, ele amplia as possibilidades desse filme. Porque ao tratar Robbie Williams, personificar Robbie Williams na figura de um macaco aqui, ele vai muito além desse olhar óbvio para a questão de como esse jovem artista se enxergava na indústria como alguém não pertencente à sociedade, ao mundo em que ele vivia, e também essa crítica sobre o papel de um artista nesse circo midiático que explora, que drena até a última energia e pode descartar a qualquer momento. É óbvia essa interpretação, o diretor ele falou isso em entrevistas, mas eu acho que o filme ele vai muito além dessa personificação crítica ao usar essa figura de um primata, do macaco, esse elemento fantástico para expandir as possibilidades, para criar um musical, de fato, sem limites. E é isso que me impressiona em Better Man, porque Michael Gracey, através da tecnologia, e aqui é sempre muito importante valorizar isso, porque vira e mexe eu vejo muita gente
tratando a questão da tecnologia como um problema no cinema moderno, como se isso estivesse roubando algo, a humanidade, enfim. Eu acho uma análise absolutamente rasa sobre a discussão da tecnologia no cinema e que fica muito evidente aqui quando a gente assiste Better Man, porque não é só o uso da tecnologia, é um uso brilhante da tecnologia. A tecnologia de captura de movimento, pensada aqui para expandir esse olhar para a figura do Robbie Williams, para traduzir o extremo da fama, o extremo dos excessos, o extremo dos abusos que ele cometeu, sob uma perspectiva que não é fantástica, não é algo fantasioso, muito pelo contrário, mas que não tem medo de abraçar o absurdo. É um musical sem limites, sobre um artista que achava não ter limites, achava que conseguiria lidar com todas as consequências, mas só achava. É tocante como Better Man assume esse elemento pitoresco, né? essa escolha visual pitoresca para acessar a verdade de Robbie Williams e expor um circo midiático que ele conheceu antes mesmo da fama, focando principalmente na relação entre ele e o pai, um artista, o Peter Conway, um comediante que sonhava em ser artista, que apresentou todas as principais influências musicais e midiáticas para o filho, mas que para isso abandonou a família e gerou todo um impacto, um sentimento de rejeição que meio que acompanhou Robbie Williams nos seus principais momentos. E é interessante como o filme, ele, antes de mergulhar de fato no circo midiático do showbiz e na indústria da música pop e das boy bands, ele se conecta primeiro com esse sentimento, um sentimento puro, um sentimento de tristeza genuíno, um sentimento de incompatibilidade que vai sendo desenvolvido a cada faceta do artista, a cada novo hit que o filme apresenta em números musicais, ora delirantes, ora de uma intimidade comovente, quase sempre, eu diria sempre, com um senso de virtude estética que impressiona. Eu fiquei assistindo o filme no cinema cantando, sabe? É impossível você não vibrar com as escolhas estéticas do diretor, porque se fosse um homem ali, seria diferente. Óbvio, talvez se fosse o Robbie Williams ali, em carne e osso, e não só a voz dele, o diretor não teria tantas possibilidades para criar assim. E ele mergulha, ele aproveita cada uma dessas possibilidades em números musicais que exploram a sonoridade do artista para acessar a verdade do artista. E ao entender as músicas dele especificamente, nós entendemos toda a angústia, e é um sentimento de angústia que ele está em tela. Em Better Man você vai encontrar números musicais insanos, você vai encontrar as principais canções de Robbie Williams com releituras que são totalmente coerentes com o que o filme, com essa proposta extrema que o filme assume. Você vai encontrar todo um trabalho de computação gráfica e de CGI extremamente expressivo que nos aproxima e não nos afasta dessa verdade do artista, mas você vai encontrar também um trabalho de direção que, para mim, tem soluções que transcendem esse impacto visual inicial. Por exemplo, eu adoro como, enquanto o Robbie vai cantando seus principais hits, nós vamos vendo o fracasso do artista, o fracasso que vai assumindo muitas formas. Não é o fracasso comercial, o fracasso enquanto, sabe, dentro da indústria do entretenimento, não. É o fracasso do indivíduo. E aí você vê que enquanto ele vai cantando as suas principais músicas, nós vamos entendendo a solidão de Robbie. Nós vamos nos conectando com os dilemas mais íntimos dele. Nós vamos enxergando os abusos, a dependência química, a deterioração, a solidão de um homem que cada vez mais, à procura desse holofote da fama, vai sacrificando tudo, ou quase tudo, e todos, relacionamentos. E o filme, mesmo dentro dessa proposta adrenalizada, super hiperestimulada, com imagens e canções que, como eu disse, deixam a gente, assim, nos permitem experimentar o frenesi que Robbie viveu, ele consegue, nos momentos de respiro, quando a luz abaixa, quando nós enxergamos o outro lado da fama, mostrar a realidade. É uma realidade indigesta. É uma realidade que o filme, a partir dessa
perspectiva fantástica, pitoresca e muito imaginativa, ele expõe sem pudor, sem filtros, como o Robbie Williams é. Robbie Williams é esse artista, sempre foi muito polêmico, muito controverso, muito franco, tanto nas suas letras, e ele é um grande fabricante de hits, como principalmente nas suas entrevistas, e o filme ele tem a essência de Robbie Williams. É algo muito raro nas cinebiografias modernas, que estão cada vez mais interessadas em proteger artistas, em vender uma imagem, e não em nos apresentar homens e mulheres talentosos, virtuosos, mas humanos. E eu acho que a beleza em Better Man tá aqui, tá nesse processo, que é um processo de conexão com o artista, de entender a verdade dele para entender o que ele estava cantando, e tudo é redimensionado. Uma experiência que ela é empolgante visualmente, ela é apaixonante musicalmente, mas ela é, acima de tudo, comovente intimamente. E assim, a fotografia ela captura muitas fases desse artista, nos fazendo experimentar essas sensações que vão da euforia de estar no centro do universo ao vazio, mesmo que em espaços luxuosos, que acompanha esse homem a partir das suas escolhas, das suas consequências. Não é só um filme que está preocupado em mostrar o que aconteceu, ele está preocupado em nos fazer experimentar, sentir parte da angústia de Robbie Williams e nos conectar a isso com uma montagem que ela é frenética, que ela mergulha, ela captura, sabe? Essa sensação de... É uma sensação que nós, assim como Robbie, nos tornamos passageiros de uma experiência alucinante. Uma experiência que empurra o público rumo a um precipício que o filme mergulha num estudo de personagem que parte do externo para acessar o interno, um estudo psicológico bem interessante. A partir dessa narrativa delirante, frenética, ele vai se conectando mais e mais com o protagonista e vai enxergando os monstros sendo criados pelo caminho. E eu adoro como o diretor Michael Gracey usa a iconografia do artista, as muitas facetas dele, para marcar essas fases e marcar esses monstros criados desde da infância dele, de toda essa relação com o pai e o impacto da ausência, chegando à vida adulta e os excessos, os abusos, enfim, o caráter autodestrutivo que toma conta da arte dele e, por tabela, da vida de Robbie Williams. É um estudo psicológico que se desenvolve de forma muito coerente, dramaticamente e muito imaginativa visualmente, incluindo com um destaque para uma cena perto do clímax em que uma batalha campal acontece. Eu acho essa cena assim muito... eu vejo o diretor usando a engrenagem do cinema hollywoodiano, do cinema blockbuster, dentro de uma lógica pessoal, íntima, de forma muito inteligente. O Michael Gracey tem uma direção aqui que pra mim é diferenciada e ajuda a explicar por que Better Man é um filme tão catártico. É uma experiência que nos gera muitas emoções. Emoções que vão do choro em momentos super tocantes, a referência a Frank Sinatra na relação com o pai, eu acho lindíssima. Há momentos mais caóticos, angustiantes, alguns bem indigestos. É um filme que, apesar dessa estética aparentemente pitoresca e fantástica, é um filme que está sempre muito conectado com a realidade do protagonista, com a realidade do showbiz, e expondo através desse caráter ácido de Robbie Williams, um texto afiado, com humor, com peso dramático, um outro lado desse homem, um outro lado da fama, um outro lado da indústria do entretenimento. E aí, o que você achou de Better Man? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema e de também ouvir Robbie Williams, porque ele é bom pra caramba. Eu cresci assistindo Robbie Williams, cresci ouvindo Robbie Williams e eu fico muito feliz que ele ganhou uma cinebiografia à altura do seu talento. Veja nos cinemas.